Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eusko Vinícius. Meu nome é Victor Nunes, estamos aqui para mais uma videoaula, mas antes de qualquer coisa eu queria pedir que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, porque isso obviamente fortalece muito aqui o canal e motiva a gente a continuar se dedicando a trazer mais vídeos e também de melhor qualidade aqui para vocês todos os dias, né? Então, no último vídeo, para quem não viu, é importante vocês vejam a primeira parte sobre a região sudeste, que a gente vai dar continuidade. Como eu prometi no último vídeo, a gente vai falar hoje sobre os aspectos naturais dessa região sudeste para dar uma conclusão final dessa região. Então, nos aspectos naturais, agora falando sobre o slide, né? Começando partindo primeiro ponto do slide, a gente vai ter o clima dessa região. E o clima do Sudeste, graças à localização geográfica dessa região e outros fatores, né, que afetam muito, que a gente já chegou a falar aqui no canal, né, sobre latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, e também é bem importante que vocês saibam as definições de cada fator natural, né, mencionado, que o clima do Sudeste, nas zonas climáticas, né, do globo, o Sudeste ele vai estar localizado na zona climática tropical. Graças à localização geográfica, como eu falei, o clima dessa região ele vai ser tropical. E graças a esses outros fatores, a gente vai ter algumas alterações, né? Que apesar da região que está situada, né, nesses trópicos, a temperatura ela vai ser elevada na maior parte dos estados, a gente vai ter uma variação. O relevo é um fator que ele altera o clima tropical. Como assim que altera, né? O relevo, a gente vai ter o chamado tropical de altitude. Em mínimas, algumas cidades que são exclusivas, né, de certa forma, em poucas áreas dessa região, que a gente vai ter esse tropical de altitude, né, influenciado pela altitude, ou seja, a gente vai ter uma altitude que em algumas cidades ela vai ser mais elevada, chegando a ultrapassar dos 1.000 metros. Que cidades são essas, professor? Para chegar a dar um exemplo, né? Um grande destaque quando a gente fala do tropical de altitude é, por exemplo, no Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, que tem, graças à altitude, um índice pluviométrico mais elevado, e também a cidade de Campos do Jordão, né? Que é o grande ponto principal quando a gente fala no tropical de altitude, já situado no estado de São Paulo. Então, em geral, as cidades mais altas, elas possuem temperaturas menores. Como eu falei, há uma grande variação. O tropical de altitude ele não é o único derivado, de certa forma, do clima tropical. A gente vai ter também, em algumas áreas, no caso, a área litorânea, a faixa litorânea, o litoral dessa região, vai existir o chamado tropical litorâneo, que vai, graças à distância do mar, do oceano, que vai trazer massas de ar frio oceânicas, né, que a gente já chegou também a falar aqui no canal, vindas do oceano que chegam nessas cidades litorâneas, que vai favorecer para outro tipo de clima tropical, no caso o tropical litorâneo. E a gente também vai ter outra variação, que vai ser, no caso, quando a gente fala da latitude, a gente vai ter a região norte de Minas Gerais, próxima ao que seria a linha do Equador e, consequentemente, do Nordeste, o que também vai afetar no tipo de vegetação dessa parte, exclusivo, que vai ser o tropical semiárido, que vai ter as paisagens naturais e um clima que, no caso, ele vai ser diferente do tropical, tanto de altitude, o tropical de fato, né, mais certificado, mais enquadrado dentro do que é tropical, e também o tropical litorâneo. O tropical semiárido, ele vai ser com um índice de chuvas menores, que vai trazer mais secas durante o ano, né, secas mais longas, períodos de estiagem maiores, menores chuvas e uma vegetação diferente, em específico nessa região, né? Que vão ser também mal distribuídas durante o ano, graças às secas. E outro fator também bem curioso é a região sudeste dentro do tema relevo, né? O relevo dessa região. Então, primeira coisa, o relevo dessa região sudeste ele vai ser semelhante ao do Brasil inteiro, ou seja, formações geológicas que são antigas, que sofreram com o processo da erosão em suas maiores áreas, né? Ou seja, a região sudeste tem uma grande predominância de planaltos, na sua maioria, e também a gente vai encontrar depressões e planícies. E o Brasil, ele também
Novamente, vale a pena destacar que na região sudeste e no nosso país em geral, não existem montanhas, já que a gente fala que as formações geológicas do Brasil são antigas e as montanhas são desdobramentos modernos, tá? Então, outra classificação totalmente diferente dentro dos tipos de relevo. Então, quando a gente fala do relevo da região sudeste, a gente vai enquadrar planaltos, que a gente vai ter a composição por serras, chapadas, e os mares de morros, né, que vai ser a denominação mais exata do tipo de relevo, né? Ou seja, mares de morros, lugares mais altos, que a gente também vai ter depressões e planícies, sem montanhas, vale a pena destacar novamente. E aí a gente vai ter a classificação de Jurandir-Rossi, né? Não sei como é que se pronuncia exatamente, mas como está no slide. E aí a gente vai ter os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste, que vai ser a área da parte oriental de Minas Gerais e do Espírito Santo, que vai chegar até a parte leste de São Paulo, e vai ser nesse grupo onde vai se destacar a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, até, né, tão famosa Serra da Mantiqueira que a gente também vai se ver em grandes passagens nos jornais sobre o relevo dessa região. A Serra da Mantiqueira é um grande destaque. A gente também vai ter os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, que vai ser uma região que está localizada ali entre o Oeste Paulista e o Triângulo Mineiro, que vai possuir o famoso, a famosa área de solo fértil, que vai ter a terra roxa, né? Terra roxa que a gente citou anteriormente no vídeo passado, nas atividades econômicas, né? E tudo mais, que vai ser ideal para o cultivo do café, né? E tão famosa terra roxa vai estar localizada nas chapadas altas e planas. A gente também vai ter os planaltos e serras de Goiás, Minas, onde é o destaque para a Serra da Canastra, da onde parte a nascente do Rio São Francisco, no sudoeste de Minas Gerais. E a gente também vai ter as depressões que situam-se em São Paulo, entre os planaltos do leste, no leste-sudoeste, e os planaltos da Bacia do Paraná, né, que vai ser ali na região do interior paulista, onde também foi útil o cultivo do café, pois o processo de erosão não é tão bem acentuado nessas áreas mais baixas da região. E por último, a gente também vai ter as planícies, né, que estão localizadas no litoral do sudeste e também algumas margens de rios, né, essas que são menores do que as litorâneas. Em algumas regiões, o relevo montanhoso ele vai dar origem a falésias que podem ser encontradas no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Então, partindo para outro conceito, a gente acabou de mencionar margens de rios, né? Então, nada mais relevante do que a gente também mencionar a hidrografia, né? O rumo da geografia, e fala exclusivamente dos rios e também dos cursos de água de maneira geral. Então, o relevo dessa região, no caso bem acidentado, vai ser propício para uma grande distribuição de águas fluviais que vão se destinar a outras regiões do país. Por exemplo, a gente vai ter duas bacias hidrográficas que elas vão partir do sudeste para outras regiões. Vai ser essa, a Bacia do Paraná, que vai ter um grande destaque, principalmente quando ela se destina à região sul, né? Que vai ter uma variedade de importâncias que vai ser maior para a região sul do que para a sudeste. Dentre essas vai ser a navegação, no caso a produção de energia, atividades comerciais, de maneiras também agrícolas e industriais. Grande destaque para a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que vai gerar 20% da fonte energética de todo o país partindo da hidrelétrica de Itaipu. Dentro do conceito também dessas outras áreas que partem do sudeste para outras regiões, a gente também vai encontrar a Bacia de São Francisco, que se a gente lembra, né, você que é nordestino que está assistindo esse vídeo, já ouviu falar muito bem e sabe que a Bacia do Rio São Francisco, ela, no caso o Rio São Francisco, ela vai partir da Serra da Canastra, como a gente já mencionou, e entrando no Nordeste, vai ter importância significativa para o abastecimento de água dessa população que sofre desde o período anterior, até mesmo colonial, até os nativos sofriam com a seca na região sudeste, né? E além de outras 3 regiões hidrográficas, vai ser essas, o Atlântico Sul, Sudeste e Leste. Essas 3 vão estar situadas com maiores importâncias dentro do conceito do Sudeste. E aí essa região hidrográfica, né, a do Atlântico Sul, está presente no extremo sudeste de São Paulo, que vai ter uma maior importância para a região sul do país. A gente também vai ter a região Atlântico Sudeste, que ela vai estar presente nos 4 estados, né? Ou seja, bem variado essa bacia hidrográfica, né, quantitativo de rios. Tem os seguintes rios como destaque: o Rio Doce, que nasce em Minas, que passa pelo Espírito Santo e deságua no Oceano Atlântico. O Rio Paraíba do Sul, que percorre uma importante área industrial paulista.
e o rio Ribeira de Iguape, que nasce no Paraná e tem sua foz no estado de São Paulo. E aí, pessoal, quando a gente menciona esses rios, quando a gente fala, por exemplo, da bacia do Paraná, a gente vai ter os rios que a gente dá para destacar, o Tietê, o Grande e o Paraná. E quando a gente fala dos rios, a hidrografia do Sudeste, principalmente quando a gente fala do Tietê, né? O Tietê, que é bem discutido, bem debatido, diante dos jornais e diante também dos Ministérios do Meio Ambiente. Por quê, professor? O rio Tietê, para quem não sabe, situado em áreas próximas diante da urbanização e industrialização do estado de São Paulo, vai ser um rio extremamente poluído. E tanto o rio Tietê como vários outros que são derivados dele, né, subfluentes, e também vários outros rios que estão situados nessa região, graças à ação humana que vai estar prejudicando os rios. E outra coisa também que é bem prejudicada graças aos rios, né? E outra coisa que também é bem prejudicada graças à ação humana e que também ela vai estar associada dentro do conceito do clima, ela vai estar associada ao clima e também à hidrografia e o relevo, que é um aspecto natural, que é principalmente influenciado pelo clima. A gente vai ter a vegetação. A vegetação, quando a gente fala dela, principalmente no período só que os únicos seres presentes no Brasil eram os nativos, comparado às outras 4 regiões do Brasil, na regionalização do IBGE hoje, né? A vegetação do Sudeste, ela vai ser a mais rica, vai ser a mais diversa em paisagens naturais. E devido à alta industrialização e à urbanização que teve durante o processo histórico dessa região, vai afetar negativamente, porque a vegetação ela vai ser degradada, no caso da degradação ambiental, ela vai influenciar diretamente nos 4 tipos principais de vegetação nessa região. E aí que eu vou trazer essa denominação de 4 tipos, mas que você pode encontrar procurando no mundo afora outros tipos de vegetação nessa região, ou até mesmo a exclusão de alguns desses, né? Mas que os 4 que eu vou mencionar agora, eles não são exclusivos dessa região Sudeste. Também pode ser encontrado em outras regiões, por exemplo, a Nordeste, Centro-Oeste, a Sul e também a Norte, ou seja, o Brasil inteiro, né? Então, qual vai ser esses 4 tipos de vegetação que são influenciados pelo clima e outros fatores naturais? Os 4 tipos de vegetação predominantes nessa região, a gente vai encontrar, tão especial, a Mata Atlântica, né, a vegetação litorânea, a Caatinga e o Cerrado. E dentro desses 4 tipos de vegetação, o Cerrado e a Caatinga, eles vão partir de outras regiões e vão chegar até o Sudeste. A Caatinga, ela vai ser influenciada pelo clima semiárido, graças à latitude próxima à linha do Equador, que vai ser uma paisagem, um tipo de vegetação natural que vai ser mais exclusivo do Nordeste, mas que, obviamente, a Caatinga, apesar de ser o único tipo de vegetação exclusivo do Brasil, ela vai estar presente também na região Sudeste. E aí, partindo do conceito da Caatinga, o Cerrado, que é um bioma típico, né, do que seria o clima tropical, né? Ou seja, uma vegetação com galhos tortuosos, de baixo e médio porte, as árvores, mas com raízes mais profundas, capazes de buscar água no subsolo, na época de estiagem, de seca, né? O Cerrado, ele também vai estar presente dentro do conceito da região Sudeste. Também outros 2 que são, de certa forma, mais exclusivos, né? De certa forma, mais exclusivos dessa região, que vai ser a Mata Atlântica, que se vocês lembrarem, né? Apesar da rica biodiversidade, tanto natural como animal dessa região, ela vai desde o norte, ali no Nordeste, né? O norte do Rio Grande do Norte, e vai partir até o sul do Rio Grande do Sul, ou seja, bem extenso, cobrindo quase todo o litoral do Brasil. Vai passar pelo Sudeste também, nas áreas litorâneas, né? Que vai ser bem devastado graças à ação do português inicialmente, e da industrialização, da urbanização, todos os processos dentro do conceito da cidade que vão afetar a vegetação, né? E dentro de outro conceito, né, no litoral a gente também vai encontrar os manguezais e restingas, né, como eu mencionei, que vai ser uma vegetação que é típica e que ela vai se formar exclusivamente no litoral, que vai ser, por exemplo, nas praias, né, dessa região, que no Sudeste um grande fator vai ser bem prejudicial a essa paisagem, esse tipo de vegetação natural, que vai ser a especulação imobiliária, né? Que vai afetar essa vegetação e vai atrapalhar o ecossistema e a vida presente nesses biomas.
Então, infelizmente, né, falando sobre a vegetação, a degradação ambiental, que a gente conclui a região sudeste e os aspectos naturais que era só o que faltava para a gente concluir essa região de fato aqui no canal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Também queria pedir o like, a inscrição, que vocês ativassem o sininho das notificações novamente e também deixassem um comentário, né, parabenizando pelo meu trabalho, meu esforço, minha dedicação em trazer vídeos semanalmente e de boa qualidade para vocês, que exclusivamente da região sudeste. Eu pretendo trazer para outros vídeos um slide para vocês poderem acompanhar melhor com imagens e com menos texto das próximas vezes, né? Então, um forte abraço e até a próxima.